Vamos ler a Bíblia. Números, capítulo 21, sobre a serpente de bronze. Números 21, versículo 4. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Nós lemos até o versículo 9. Pela graça de Deus, eu vim bem da África. Uma pessoa como eu recebi uma glória que eu jamais poderia ter recebido, uma felicidade que eu jamais poderia ter recebido. Faz exatamente 20 anos que nós começamos a missionar na África. Então, pela primeira vez em 94 eu fui para o Quênia e em 95 eu fui para Gana. E por 20 anos entrou o evangelho em quase todos os países da África. E tem irmãos em todas as cidades. E eles têm do coração para construir a igreja. E é um país muito pobre, mas dando todo o seu coração. Não comem o que tem que comer, não gastam no que tem que gastar e ofertam ao Senhor para pregar o evangelho. Quando eu vejo eles amando ao Senhor, meu coração fica muito quente. Então, só de poder servir ao Senhor, isso já é uma grande felicidade para mim. E também eu agradeço muito ao Deus que abriu a porta do Evangelho adiante de nós. Ultimamente, na África, lá no governo, o que eles têm feito? Eles falam assim que a Coreia, politicamente, a política e a economia da Coreia é muito avançada. Mas os jovens estão num problema muito grave. Então, eles fazendo um treinamento, né, para os jovens. Então, os africanos também, se viverem bem, começarem a viver melhor, vão começar a se corromper. E eu falei para o presidente, né, como eles têm que ser educados. Eu falei para os ministros da educação também. Para esses africanos, nós queremos ensinar o mundo do coração. Para todos os professores, nós queremos fazer palestras sobre o mundo do coração. Então, o governo aceitando cada item que nós pedimos, e através da palestra do mundo do coração, nós queremos pregar o evangelho no mundo inteiro. Não existe em nenhuma faculdade, nenhum lugar que ensine sobre o mundo do coração. E através do mundo do coração, se não for assim, a Coreia também, os jovens da Coreia vão mudar para um futuro tenebroso. Mas quando eu penso como Deus está abrindo o coração das pessoas, eu fico muito agradecido. Quando eu vejo a vida dos irmãos que receberam a salvação dentro do nosso coração,
A gente tem uma grande graça de Deus que não tem nem como medir, é a salvação. Ontem o irmão Park Chon-young, ele foi embora, ele partiu. E então, para fazer o sepultamento, a gente foi numa montanha para fazer o sepultamento dele. Então, tinha uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estavam ali. Eu falei ontem sobre o mundo cronológico e o mundo eterno. O irmão Park, ele foi para o mundo eterno. Quando Moisés ele foi para o Monte Sinai, ele viu lá no Monte Sinai, ele viu o tabernáculo do céu. O Moisés desceu aqui na terra. E aqui na terra ele fez igual. Ele fez a bacia de bronze, ele fez a mesa de pães, fez o incensário, fez o altar de holocausto, fez a arca. Ele fez o mesmo altar de holocausto do céu aqui na terra. Mas esse altar de holocausto aqui da terra não é o altar de holocausto do céu. Porque o altar de holocausto do céu é eterno. Se for derramado sangue lá no altar de holocausto do céu, então vai ser perdoado eternamente. Mas porque aqui da terra é temporário, num certo tempo perdoa o pecado. Mas se cometeu o pecado de novo, tem que ir lá para ser perdoado novamente do seu pecado. Então a Bíblia está falando que pelo sangue de Jesus foi eternamente lavado o nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo há 2000 anos atrás na cruz. E esse sangue foi derramado no mundo eterno, né, no céu eterno. Está explicando exatamente em Hebreus capítulo 9 sobre isso. O irmão Park Chon-young, enquanto ele viveu nesse mundo cronológico, então aqui ele envelhece, fica mudando, fica doente, morre. Mas ele recebeu o corpo eterno e foi para o céu. Até agora, nós estamos vivendo nesse mundo cronológico dentro da carne, mas o nosso coração, se a gente compartilhar com Deus, para a gente compartilhar o nosso coração com Deus, nós temos que lavar os nossos pecados, temos que ter lavado os pecados, tem que nascer de novo, tem que receber o perdão dos pecados. E assim, o coração de Deus fluindo para dentro de mim. Então a minha carne envelhece, fica fraca, fica doente, mas quanto mais eu vejo que eu envelheço, o que eu fico agradecido? Está se aproximando o tempo de eu receber esse corpo eterno, espiritual. Eu vou para o céu, onde não existe lágrima nem dor. Com essa esperança é que Deus, Ele permite com que a gente viva. Mas as pessoas que receberam a salvação não são assim. Depois que receberam a salvação, no começo elas participam do culto, elas ficam com o coração quente, ficam emocionadas. Nossa, não existe evangelho como esse evangelho é surpreendente. Eu recebi esse evangelho, eu estou muito agradecido. Então mesmo dando todas as coisas do mundo não é um desperdício. Mesmo dando a minha vida não é desperdício. Mesmo dando todas as minhas coisas não é um desperdício. Mesmo dando todos os meus filhos, todas as minhas coisas, não é um desperdício. Porque eu posso ficar feliz e alegre dentro do evangelho. Satanás, ele com o tempo, ele começou a arrastar o nosso coração. Quando o povo de Israel estava trabalhando como escravo, imagina quanto sofrimento eles não tiveram. Quando nascia um filho, tinham que jogar lá no rio Nilo para matar eles. A mulher, depois quando tinha filho, no meio de tanto sofrimento, 9 meses carregando o bebê na barriga, aquele bebê tão lindo, aquele bebê que ama tanto quanto a sua vida, tem que jogar no rio Nilo. Imagina quanta dor.
E ficando doente ou não, tem que carregar os tijolos, tem que fazer os tijolos. E tem que fazer aquelas cidades, né, Pitom. E continuamente eles tinham que trabalhar. Eles tinham tanto sofrimento e eles queriam se libertar desse sofrimento. E pela graça de Deus, através da Páscoa, eles foram salvos e saíram do Egito. E quando eles passaram o Mar Vermelho, e todos os egípcios, eles morreram afogados no Mar Vermelho. Eles estavam com tanta felicidade e alegria. E eles começaram a receber o maná do céu. Ah, Deus está conosco. Ah, e a coluna de fogo e a coluna de nuvem está conosco. Ah, quando Moisés feriu a pedra, saiu água. Então, o povo, ele estava tão agradecido por tudo isso. Mas no livro de Números, quando a gente lê, versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Aqui na Bíblia está falando que o povo se tornou impaciente no caminho. Deus estava conduzindo o povo pela coluna de fogo e de nuvem. Eles comeram maná. Eles tomaram a água que saiu da rocha. O servo de Deus está conosco. Mas por que eles se tornaram impacientes no caminho? Deus está nos conduzindo. Então o coração do ser humano, quando vai para o banheiro e antes de ir e depois que volta do banheiro, realmente é verdade que o coração fica diferente. No nosso país, vocês sabem o presidente Park Chung-hee? Então, sempre que chega a ceifa da cevada, então, a minha mãe, ela ficava cega. E depois descobriram que é falta de vitamina. Falta a vitamina D, daí você fica com uma deficiência na visão. Naquele tempo a gente passava muita fome, que tinha guerra. E todo o inverno, muitas pessoas morriam na rua congeladas. E tinha muitas pessoas que morriam intoxicadas, né, também por causa que queimava carvão. E principalmente as mulheres, porque não tinham o que comer, elas comiam galho de árvores. Elas comiam umas plantas, mas tinha uma planta que ela comia que tinha veneno. E muitas mulheres morreram por causa desse veneno. Elas não comiam arroz e comiam só essa verdura, essa planta, né? E aí elas ficavam doentes. O rosto delas ficava amarelo e o olho ficava vermelho. Ah, ela está com essa doença. Mas só um tipo de planta que não deixava doente. Era assim que a gente vivia, de uma forma muito pobre. E o presidente Park Chung-hee, ele queria desaparecer com essa planta. Era o sonho dele. Ele falou, vamos viver bem. Com esse coração. Então, o presidente, ele fez com que o nosso país vivesse bem e sumiu com aquela planta venenosa. E todo ano, ele ficou tão feliz de ver as pessoas fazendo casa de tijolos. Se a gente fala hoje em dia para os jovens, eles falam, por que então não fizeram miojo se estavam passando fome? Por que não comeram hambúrguer? Então agora, a gente ficando com a barriga cheia, mais do que ter gratidão, a gente começa a julgar. O coração das pessoas mudou para esse jeito. A gente recebeu a salvação.
Antes a gente sofria por causa do pecado, a gente ficava com medo porque a gente podia ir para o inferno. Não tinha reclamação contra a igreja. Mas depois que a gente recebeu a salvação e começa a viver melhor, aí surge coisa que nos deixa chateado, coisa que chama pra gente reclamar, murmurar. Por quê? Depois que eu recebi a salvação, teve um momento que eu fiquei bem espiritual, dando toda a minha vida, todos os meus filhos, tudo que era meu para o evangelho não era um desperdício. Mas chegando um certo momento, passando o tempo, eu começo a pensar mais em mim do que na igreja. Realmente tem uma coisa que eu não entendo. Antigamente, no sábado, as pessoas trabalhavam até metade do dia e domingo eles descansavam. Só que o que aconteceu? Eles queriam ir para a igreja, né? Mas aí não dava direito. Só que aí eles decidiram, ok, então vamos sábado descansar para domingo ir para a igreja. Só que o que aconteceu? Agora as pessoas se atrasam para o culto. Eu não entendo isso. Eu falo, venham mais cedo para o culto, não me escutam. Ah, já recebi salvação, vou para o céu, não preciso fazer isso. E pouco a pouco a minha pessoa começa a crescer. E quanto mais eu cresço, eu começo a culpar outra pessoa. E quanto mais eu tenho falta, então a culpa se torna minha. Então o coração das pessoas ficando alto e arrogante, elas começam a reclamar. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra do Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Então o povo começou a ter o coração de reclamar contra Moisés. Quando eles estavam trabalhando de escravo no Egito, eles imploraram para que fosse salvo da escravidão. Depois que saíram do Egito, pequeno problema era motivo de reclamação. Quando eles ficaram chateados, eles têm Deus. A coluna de nuvem e de fogo está conduzindo a eles. Eles comeram maná que caiu do céu. Eles estavam em meio à graça de Deus. Mas porque receberam a salvação, então, uma coisa que vocês têm que saber. As igrejas que não receberam a salvação, as igrejas evangélicas que não receberam salvação. Então, quando a gente recebe salvação, a gente parece que a igreja que não recebeu salvação vai fracassar, mas a que recebeu salvação não vai fracassar. Mas na verdade não é assim. A que recebeu salvação fracassa, mas a que não recebeu salvação continuamente vai. Porque elas ficam chorando para receber salvação, elas ficam implorando, pedindo. Mas se você recebe salvação, você fica arrogante, você começa a ficar folgado. Então meu coração ficando alto, eu começo a julgar outras pessoas, eu desprezo as outras pessoas. E quando alguma coisa acontece de errado, não é minha culpa, é culpa dos outros, é culpa da igreja, é culpa do servo. E o nosso coração fluindo dessa forma, a gente joga a culpa em Deus, murmura contra Moisés. Por que eles tinham motivo de estar reclamando se Deus estava conduzindo a eles? A coluna de fogo, a coluna de nuvem estava conduzindo. E se tinha dificuldade, Deus ajudava. Deus trabalhava, mas porque o coração ficou arrogante, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Quem mata, morreu o quê? Deus deu pão, Deus deu comida, deu água, deu coluna de nuvem, deu coluna de fogo. Então por que eles estão reclamando? Se o coração fica alto, o motivo de reclamação se torna motivo de reclamação. E se você ficar com o coração humilde, tudo se torna motivo de agradecer. Nós descobrimos esse evangelho. Essa vez, a gente pediu para o governo de Benin 30 mil pion
de terra. E a gente tem que começar a trabalhar. Uma coisa que eu fico muito agradecido diante de Deus. E lá em Belém tem muita terra vermelha. Muito barro. Quando eu recebi salvação, o missionário Mecap, ele falou que para fazer o tijolo com barro tem que assar, né? Tem que colocar no fogo. Mas ele falou que não precisa e só coloca 5% de cimento. Há um tempo atrás eu fui para Malawi e a gente recebeu terra lá também. E naquela terra que nós ganhamos, a gente arranjou aquela máquina que faz tijolos e foi muito bom. Diante do ministro da Juventude eu falei: Nós queremos com essa máquina bem grande fazer tijolos de terra vermelha. Aí o ministro falou que, por favor, ensine essa técnica aos nossos jovens. Ele ficou tão feliz. Aí eu falei, em 2 semanas mandar 20 pessoas, 50 pessoas. Primeira semana eu vou ensinar como fazer, 1 semana já basta. Aí depois a outra semana, esses 50 veteranos vão ensinar para os próximos calouros que entrar. Aí mesmo que não tenha nenhum irmão ou irmã para fazer tijolos, vai ter esses estudantes. Então, esse prefeito, ele nos deu essa terra de 30 mil pion. E ele queria fazer um estádio de futebol. Então, ele estava falando que não queria dessa terra, mas só deu porque o presidente mandou. E aí a gente decidiu, né, que vai fazer esse estádio 2 metros abaixo da terra, né? A gente vai fazer tijolos. E a gente falando que ia fazer o estádio de futebol. Aí ele falou, sim, eu vou dar então o restante de terreno que vocês estão me pedindo, 3 mil pion. E na China eles têm essa máquina que faz tijolos, como a gente tem missão no mundo inteiro, aí a gente falou para o missionário de lá, procura. Então é uns 600 e... Aí eu falei para comprar 20 máquinas dessa, mandar no container. A gente não conversou sobre como o pagamento, sobre o pagamento, né? Não sei como a gente vai pagar, mas eu só falei, manda. E ele vai me mandar essas máquinas. Então, Deus trabalhando. Porque esse Deus é o nosso Deus. Uma pessoa como nós, quando eu penso... Conversando com os ministros da África, só eu não sei falar inglês. Uma vez eu estava pregando e um irmão falou, por que o pastor Park ele tem que pregar em coreano? Ele estava querendo discutir comigo. Todos os seus livros estão publicados em inglês. Eles nunca imaginaram que eu não sabia falar inglês. Por que você falando bem inglês, você fica falando em coreano? Aí eu confessei para aquele estudante. Eu não sei falar bem inglês. Desculpa, é vergonhoso. Mas por isso eu trouxe um tradutor muito bom que fala inglês bem. Eu estou gastando muito dinheiro com ele, porque tem que comprar passagem para ele, eu tenho que dar comida para ele, eu tenho que pagar hotel para ele também, né? Aí as pessoas, ele fala mal inglês, descobriram. Então, às vezes quando eu falo uma palavra em inglês, e eles pensam, ia ser bom se saísse continuamente em inglês, mas eu não consigo. Mas, porque Deus me utiliza, eu agradeço. Pensem. Não pensem que vocês estão velhos. Mesmo estando velhos, vocês têm que viver até onde Deus permitir. Se eu decidindo viver por Deus, Deus me deu saúde. A pessoa que não quer trabalhar, ela pensa que não quer trabalhar, então nada parece que vai dar certo. As pessoas que vivem pela carne são mudadas assim.
Mesmo que não pregam o evangelho, comem. Mesmo que não pregam o evangelho, dormem. Mesmo não lendo a Bíblia, vocês comem, dormem. Não comendo, não dormindo, mas fazendo tudo isso. Então, mesmo envelhecendo, vocês podem falar: estou com fome, por favor, me dá uma carona, manda tal coisa. Então, assim dá para pregar o evangelho. Mas por que você não consegue pregar o evangelho e você consegue falar, me dá coisa para comer? É a mesma boca que você usa. Quando a gente lê a Bíblia, Números capítulo 21 que nós lemos hoje. Moisés, quando ele colocou a serpente de bronze num madeireiro, todo mundo olhou, né? Então, o que está escrito? Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Então, todos que forem mordidos por uma serpente, vai viver. Então, a pessoa que é mordida pela serpente abrasadora, queriam fugir da serpente. Mas, se mandar embora essas serpentes, então não vai ser mais mordida. Mas e as que já foram mordidas? E as que já foram mordidas? Vão ter que morrer. Então, tinha muitas pessoas que foram mordidas. Então, não é bom que vá embora a serpente abrasadora. Mas, se tiver serpente de bronze, até quem já foi mordido, se olhar para a serpente de bronze, não vai se tornar problema. Porque quem já foi mordido e sumir, então vai ter que morrer. Então, melhor do que sumir com as serpentes abrasadoras é olhar para a serpente de bronze. Mas qual é o problema? Dentro do coração de acreditar em Deus, a gente fala que se olhar para a serpente de bronze vai viver. Mas será que eu vou viver mesmo se eu olhar para a serpente de bronze? Não. Será que existe um bobo assim? Mas tem muitos bobos assim. Se viver pela fé é bom. Ai, será que dá certo mesmo? Eu não tenho fé. Então, se a gente crê verdadeiramente em Deus, eu tenho que jogar fora todo o meu pensamento. Porque esse meu pensamento é um pensamento muito bom que Satanás controla para me fazer fracassar. Então, com os seus pensamentos, sempre surge motivo para reclamar, para desconfiar, para murmurar, para ir para a carne. Porque o nosso coração foi formado dessa forma. Por mais que você decida viver de uma forma fiel, o nosso coração jamais se torna fiel. Quando eu vejo, eu julgo. Quando eu vejo, eu sinto. Não tenho que acreditar nessas coisas. Isso eu tenho que esvaziar. E mesmo que seja a mesma situação, é diferente o jeito que Deus enxerga e eu enxergo. É diferente o meu pensamento, o pensamento de Deus. Então, mesmo que seja a mesma coisa, quando eu olho com os olhos humanos, a gente enxerga completamente diferente. A gente enxerga de uma forma completamente oposta da forma de Deus. Por que eles ficaram chateados naquele caminho? Ah, a gente está no caminho errado. Ah, mas e daí? Deus está conosco. Tudo bem. A gente tem a coluna de fogo e de nuvem, é só seguir essas colunas. Mesmo que eles entraram pelo caminho errado, eles podem ter paz no coração. A gente se perdeu no deserto, mas a gente... Então, se não tivesse... se não tivesse a coluna de fogo, de nuvem, se não tivesse maná, água, então a gente teria morrido. Mas a gente tem a coluna de nuvem, tem a coluna de fogo, tem o maná, tem a água, tem Deus. Então é muito gratificante, porque tem muitos motivos para agradecer.
Por que ele precisou ficar chateado pelo caminho? E daí atrasar um dia? Vamos ir devagar, vamos rodear pelo caminho. O que se torna problema se Deus está conosco? E depois eles reclamaram contra Deus e contra Moisés. A Bíblia, ela desenha exatamente o coração do ser humano. Amados irmãos e irmãs, pelo sangue de Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Vocês receberam o perdão dos pecados? Sim. Então vocês estão conectados com Deus. Vocês acreditando ou não, Deus está conduzindo os seus caminhos. Então qualquer coisa que vocês fizerem, Deus está lhes ajudando. Em 2013, eu fui para um país e preguei o evangelho para o presidente, ele recebeu salvação, mas eu esqueci. E no mês de fevereiro, o pastor Pagyung Jung, ele recebeu um telefonema. Eu sou do consulado de Benin e eu recebi um comando do presidente. Então, eu recebi um telefonema de Benin. E o presidente falou para todos os cônsuls, todos os ministros procurarem pelo pastor Park lá na Coreia. Lá na Austrália. E esse cônsul da Austrália falou que eu tenho que procurar pelo pastor Park, senão eu vou morrer. E ele fala tanto. Diante do presidente, ele treme, ele nem consegue falar. Eu me assustei quando eu escutei isso. Eu recebi aquela carta do cônsul, do consulado, né? Deus trocou o coração do presidente, trocou o coração do ministro. E Deus está abrindo o caminho diante de nós. Em 1999, a gente começou a missionar. Naquele tempo, a gente não tinha nem 30 pastores. A nossa igreja tinha muita dificuldade. Mandar missionário para o exterior, né? Mas nos Estados Unidos, mandar missionário... missionário lá na Coreia, eles têm... Se os missionários dos Estados Unidos mandar para a África, eles têm até um jatinho, eles têm geladeira, a pilha, né, bateria. Então, mas a gente só ajuda a pagar o aluguel, dá uns $500, uns $700. Todos nós vivemos assim, eu também vivo assim. Mas se a gente pregando o evangelho no mundo inteiro, a gente está espalhando a salvação para todas as pessoas. É tão surpreendente isso. Se pela carne, eu quero viver melhor, comer melhor, se a gente tiver esse coração, então a gente não precisa fazer a IYF nem fazer missão. Então para que eu vou viajar de avião e ir para a África? Então, quando eu volto da África, sempre minha barriga fica ruim. Os irmãos também vão para a África e sempre vão para o hospital quando voltam, porque ficam com malária. Porque a água de lá é muito ruim também. Veio um pastor e falou, nossa, aqui tem essa carne aqui na Coreia, que delícia. O pastor Kim, ele veio e mudou completamente só em alguns dias. Então, a gente pregando o evangelho... Se a gente não tivesse feito isso, como vocês teriam recebido a salvação? Com esse coração nós começamos a missionar. Depois que recebemos a salvação, a gente começa a ter uma vida melhor, a gente começa a reclamar mais, para ter um pouco mais de folga. Eu quero te pedir realmente uma coisa, venha mais cedo para o culto. Isso é o seu coração. É o seu coração. Se vocês forem se encontrar com o presidente, vocês vão fazer assim? Não, né? Vocês estão indo se encontrar com Deus. Parece que não é nada.
Não é que se eu não ofertar eu vou falir. Mas tendo o coração de agradecer e ofertar para Deus. Se morrer esse coração em você, no final você vai ficar na carne, você vai viver pela sua carne. E a sua cobiça da carne vai aumentar. E se não for cumprida a cobiça da sua carne, você vai reclamar, murmurar. E no final você vai partir de Deus, vai partir da igreja e vai acabar reclamando da igreja. Pouco a pouco, sem vocês perceberem, acontece isso. No começo, a nossa igreja, quando as pessoas receberam a salvação, todo o dia inteiro a gente se reunia. Quando a gente estava em Champali, lá não tinha carro nem ônibus, então os irmãos subiam, vinham de bicicleta, colocava 2, 3 pessoas na bicicleta e vinham. E quando desciam às 10 horas da noite pela montanha, né? Porque Champali ficava numa montanha. Então todos os dias à noite a gente se reunia, cantava, orava. Eu ficava tão feliz. O nosso coração, pouco a pouco, fluindo para a carne. O povo de Israel, quando saiu do Egito, estavam felizes, alegres. Mas depois começou a surgir reclamação, murmuração. Por quê? Porque eles queriam viver pela carne. Porque eles queriam fazer as coisas pela carne. Então, assim que vai se tornando a igreja que recebeu a salvação. Antigamente não tinha problema se eu passasse fome, se eu tivesse dificuldade. Quando eu estava em Tegu, tinha a irmã Li. Ela amava tanto a Jesus Cristo. Quando ela vinha para a cozinha da igreja, todo mundo fugia dela. Se ela via um grão de arroz no chão, ela ficava muito brava. Ela catava tudo e lavava tudo. E depois fritava no óleo e fazia biscoito para as crianças. Nossa, a filha dela no inverno não andava de ônibus. Por quê? Porque aquele dinheiro do ônibus ela tinha que dar como oferta para a igreja. Então ela também não usava o aquecedor, ela inventou um jeito de se aquecer para não gastar com carvão. Um dia, ela me ligou: pastor, vem logo para minha casa, por favor. Ela estava brigando por causa da eletricidade, a conta de luz. Ela falou o quê? Tinha o dono da casa. Olha, pastor, escuta só o que ele está falando. Aqui tem 4 famílias, tem tantos quartos. E se a gente colocar a lamparina em cada quarto, então a lamparina não gasta luz. Mas cada lâmpada gasta tanto de luz, de eletricidade. E ela reclamava o quê? Porque ela ligava uma velhinha, e ela vinha às tarde da noite da igreja, ligava aquela velhinha, mas a outra casa que deixava a luz acesa a noite inteira. E ela queria brigar, porque eles gastavam mais do que ela. Aí eu falei: irmã, o dono tem razão. Tem que pagar a conta de luz igual. Aí ela ficou muito chateada, porque como o pastor não fica do lado do irmão e fica do lado de um estranho, não escuta o que eu falo, como eu vou acreditar no Deus que esse pastor ensina? Essa irmã, ela realmente amava ao Senhor. Ela não comia o que tinha que comer, ela não usava o que ela tinha que usar. Porque eu conhecia a vida dela. Eu também. Eu tinha que tomar cuidado onde eu ia gastar o dinheiro, porque aquela irmã podia ver, né? É verdade. A filha dela tinha 2 anos a menos que os meus filhos. E eles não queriam brincar com quem era menor, né? Aí o Yongguk falava: ai, nossa, a mãe dela bate nela, né? E ela ficava assim. Ela realmente amava a igreja. Por isso a igreja de Tegu pôde fundar a igreja em Seul. E a gente assim pôde escutar o evangelho. E assim também, Deus quer que a gente viva pelo evangelho. As pessoas recebendo salvação ficam bem, mas chega num certo momento que começam a amar a sua pessoa.
Realmente o que me deixa chateado? Vem escutar a palavra de Deus, a palavra da vida. Pode escutar a palavra ou não precisa escutar? Pode vir na igreja ou não precisa? Pode vir cedo ou não? Mas vindo, escutando a palavra, orando. Mas a semana, mais uma vez pelo menos por semana, Deus já deu sábado e domingo. Domingo vem para o culto, prega, escuta a palavra, vai pregar o evangelho. Mas só quer escutar a palavra e ir embora correndo. Tudo que a gente tem veio de Deus. A gente, pela graça de Deus, está vivendo bem, comendo bem. A gente não tem falta de comida, tem gratidão. Mas quem flui pela carne, é assim que a pessoa que recebeu salvação vai fluindo. No começo, aquela gratidão e felicidade, na verdade está vivendo uma vida completamente diferente da do começo da salvação. Então, no final, eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero fazer como Deus quer. Então, eles estavam morrendo por causa da serpente abrasadora. Olha, então veio aqui voz, olha a serpente de bronze. Só de olhar, é só virar o rosto e olhar. Mas não fazendo isso, muitas pessoas morreram. Não fazendo isso. Por quê? Olhando para a palavra de Deus, eu isso, eu aquilo. Como eu vou viver olhando para a serpente de bronze se eu fui picado pela serpente abrasadora? Isso é o pensamento humano. Diante da palavra de Deus, todas as minhas coisas têm que se tornar em nada. O povo de Israel, quando era escravo no Egito e teve que jogar seus filhos no rio Nilo, imagina quando eles não pediram para Deus. E Deus os salvou. Fez passar pelo Mar Vermelho. Fez sair água da rocha. E de manhã, quando eles acordavam, tinha maná. Deu comida para eles. De dia, cobria com a coluna de nuvem. De noite, dava coluna de fogo para poder aquecê-los. Mas mesmo assim, eles reclamaram. Mesmo assim, murmuraram. Mesmo assim, ficaram contra Deus. É assim que o coração do ser humano flui. Mas as pessoas não sabem quão arrogante está o seu coração, quão longe está de Deus, quão torto está diante de Deus. Não tem gente que saiba disso. Só vive a vida pela sua pessoa. Amados irmãos, qual é o nosso problema? Deus não está conosco? Vocês não receberam a salvação? Seus pecados não foram lavados? Onde existe uma bênção assim? Essa vez eu fui para Gana. 250 pastores de outras igrejas vieram. O coral Graças veio, cantou, e eles ficaram emocionados. Acho que por 90 minutos eu preguei a palavra. Eu preguei o evangelho. E aquele pastor ficou assustado pelos 250 pastores. Eles querem vir para o acampamento mundial na Coreia. Em agosto, em Gana. Quando a gente falou que ia fazer o fórum dos pastores, todos eles querem vir. Em Istambul, na Turquia, a gente desceu do avião de madrugada até as 4 horas da tarde. Eu fiquei algumas horas lá. E os pastores em Istambul, tinham 30 pastores lá em Istambul e escutaram a palavra. E também, eu preguei a palavra quase por meio-dia. E eles queriam tanto escutar a palavra. E escutando o evangelho, eles ficaram tão felizes. Realmente isso é uma coisa tão gratificante.
Porque vocês receberam esse precioso evangelho, então vão vocês e façam esse trabalho. Não tem como todos nos tornarem missionários, é lógico. Não tem como todos nós nos tornarmos pregadores. Mas unindo o nosso coração, orando junto, participando junto, também ofertando junto, também compartilhando o nosso coração, nós temos que fazer esse trabalho do evangelho juntos. Mas se a gente viver só pela cobiça da carne, se tenho fardo, eu não faço. E aí no final, se mesmo dizendo, olha para a serpente de bronze que vive, porque não quer só virar o rosto, só com o seu pensamento. Eu fui mordido pela serpente abrasadora. Se eu olhar para de bronze eu vou sobreviver? Até parece. Que besteira. E estavam morrendo. Por isso, as pessoas que recebem a salvação, elas recebem a salvação, perdem a vida espiritual, elas deixam a fé e começam a julgar as outras pessoas, a igreja. Quem partiu da igreja, nenhuma delas tem exata vida espiritual. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E assim há muitas pessoas que vivem de uma forma miserável. Por quê? Porque Satanás quer que você caia em tentação. Então não é nada difícil para ele te fazer cair em tentação. Ele te torna, não é difícil, nada difícil para te dar motivos para você ficar contra a igreja. Ele te engana. E fecha todos os nossos olhos para o trabalho de Deus e só abre os olhos da murmuração e da reclamação. Vamos pensar. Pela graça de Deus, o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, receberam condução da coluna de nuvem e de fogo, caiu na maná do céu, saiu a água da rocha, deu codornizes para eles. Andando junto com esse Deus. Então por que eles tinham motivo para reclamar? Se pensar, antigamente não tinham nada. Quando a gente pensa no antes de receber a salvação, vocês não têm gratidão, pessoal? Naquele tempo, só de eu receber salvação eu não quero mais nada. Só de receber perdão dos pecados eu não quero mais nada. Mas recebendo esse precioso evangelho, sem eu saber, Satanás começa a me arrastar para a carne. Começa a se tornar difícil de ler a Bíblia, eu fico com preguiça de orar, servir a Deus, ir para o culto. Antigamente, a gente pensava como? Porque ele não recebe salvação que é assim, mas se receber salvação vai mudar. Por que não recebe salvação? Então, antes a gente tinha o coração de dar todas as coisas pelo evangelho e não ser desperdício, dar dinheiro pelo evangelho e não ser desperdício. Mas Satanás começa a nos enganar. E assim as pessoas começam a se corromper. E caindo na carne, até coisa pequena já começa a murmurar. Pessoal, não faltem no culto. Vocês ofertem pelo coração. Vocês não vieram ver minha cara. Se vocês saírem dessa palavra, vocês morrem. Não é que vocês podem ouvir a palavra ou não. Se vocês não ouvirem a palavra, vocês vão encher seu coração do mundo. Se vocês escutarem a palavra, vocês vão encher seu coração pela palavra. Tem as pessoas que pertencem ao mundo, tudo é pessimismo, tudo é negativo, tudo é carne. Mas a pessoa que pertence a Deus, Deus está trabalhando, Deus dá esperança, pouco a pouco. Se você se tornar uma pessoa que está inclinada para a carne, você vai comer, beber e vai jogar todo o seu tempo, gastar todas as suas coisas pela sua carne. Lendo o livro de Números, só de ser mordido pela serpente abrasadora é para olhar só para a serpente de bronze. É difícil isso? Não. É porque não pensam. A palavra de Deus alguma vez esteve errada? Se Deus falou que é para olhar para a serpente de bronze, então é só olhar para a serpente de bronze, só pensar assim.
Mas se a pessoa estiver completamente aprofundada no seu pensamento, eu fui mordido pela serpente abrasadora, tá inchando. Até parece que se eu olhar para a serpente de bronze eu vou sobreviver. Então, mesmo que seja a mesma verdade, quem enxerga pelos olhos e quem enxerga pelo espírito, enxerga completamente diferente. É só, se Deus está falando para olhar para a serpente de bronze, é só olhar. Deus até agora nos ajudou e nos salvou. Se Ele está falando para olhar, então é só olhar. Então é uma coisa muito simples, fácil. É assim a fé. Então, se está falando para olhar para a serpente de bronze, é só olhar. Mas Satanás faz parecer difícil, que não vai dar certo. Porque entra o meu pensamento e não deixa com que eu aceite a palavra de Deus. Isso é um problema. Mas esvaziem seu coração, seu pensamento e aceitem pela fé. Então, se está falando para olhar para a serpente de bronze, então olha. Se não é para olhar, não olha, fecha o olho. Se vocês seguirem a palavra de Deus, o trabalho de Deus somente pode aparecer através de vocês. Então, qualquer pessoa que seja, se aceitar a palavra de Deus, vai se tornar uma grande pessoa. Agora começa a ter fardo de pregar, começa a ter fardo de orar. Ler a Bíblia é um fardo. Vir para a igreja é um fardo. E agora, pouco a pouco, o coração se afastando. Eu não quero mais ir para a igreja. Esse e aquele problema. Não quero mais. Parece uma coisa simples, mas é uma pessoa muito coitada. Até agora, depois que eu recebi a salvação, muitas pessoas eu vi que receberam a salvação. Depois que receberam a salvação, quando eu estava no seminário, é tão bom esse evangelho, eu quero viver a vida inteira por esse evangelho, eu quero dar tudo pelo evangelho. Eu decidi, teve muitas pessoas que decidiram viver assim, mas quando a gente vê agora, nenhuma daquelas pessoas está pregando o evangelho. Eu não sei onde estão e o que estão fazendo. Satanás, ele enrola o nosso coração desse jeito e faz com que a gente se afaste de Deus. Ele está arrastando a gente dessa forma. Então, se você for levado dessa forma insensata, você vai reclamar só. Então, é uma palavra muito simples de Deus. Só coloca uma serpente de bronze numa madeira. E todo aquele que for mordido pela serpente abrasadora, se olhar para ela, sarará. Não é uma coisa difícil. Não é que você tem que se ajoelhar e olhar. Não, é só você virar o rosto e olhar. A fé em si, ela é muito fácil. Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Satanás bloqueia para não conseguir fazer isso. E as pessoas, não conseguindo fazer isso, muitas delas morreram. Então, hoje, lendo a Bíblia, muitos irmãos, eles pensam assim, a palavra é assim, mas seguem a palavra pelo seu pensamento, pelo seu desejo. Muitas vezes seguem o caminho que desejam. Por isso, nós temos que estar dentro da palavra de Deus, ficar do lado da fé. Satanás, pouco a pouco, faz a gente fluir pela carne. Aquele coração agradável que Deus antigamente, aquela felicidade que a gente teve quando a gente recebeu a salvação e descobriu que não receberia mais maldição. Esse evangelho não mudou. Essa graça não foi embora, mas o meu coração, pouco a pouco, se afastou de Deus. E agora, me tornando escravo da carne, e aí quando tem oportunidade, parte da igreja. Muitas pessoas receberam salvação, mas acabam se tornando pior do que as pessoas que não receberam a salvação. Quando Deus salvou o povo de Israel do Egito e estava conduzindo para Canaã,
Vocês acham que realmente Deus queria matar aquele povo? Queria que eles recebessem maldição? Queria que eles fossem mordidos pela serpente abrasadora? Não! Mas muitas pessoas morreram. Então, 600 mil homens saíram do Egito, mas todos eles morreram e somente as pessoas novas que entraram na terra de Canaã. Por isso que está escrito em 2 Coríntios, está falando que agora as coisas antigas se tornaram novas e ele matou tudo no deserto e todos nasceram de novo, né? Não aquele pensamento que eu tinha antes, mas através de Jesus Cristo, aquele coração que recebeu através da palavra. Nós temos que viver esse tipo de vida. Amados irmãos e irmãs, as pessoas que receberam salvação se corromperam e não sabem que estão corrompidas. Elas têm certeza que vão para o céu, que receberam o perdão dos pecados e vão para o céu. Mas, na verdade, pessoal, as pessoas que não nasceram de novo não fazem assim, elas temem a Deus. Temem a igreja, temem ao servo de Deus. Mas as pessoas que receberam salvação são enganadas por Satanás. Só porque tem o coração de que eu vou para o céu, ficam contra a igreja, ficam contra o servo, ficam julgando assim, assim, assado. E sem saber, o seu coração fica arrogante. Ficando com esse coração, Satanás arrasta essa pessoa para partir de Deus. E assim, as pessoas que serviam ao Senhor, porque ficou com o coração arrogante, infelizmente, se afastam de Deus. E se eles vivessem pelo Evangelho, teve esse momento que eles receberam graça de Deus, Deus ia dar um caminho novo, ia dar um caminho para pregar. Deus faz assim, não é? A gente fez o cantata nos Estados Unidos. É uma coisa possível? Aquelas pessoas, por mais que a gente dê uma música muito boa para eles, eles não vêm. Mas porque Deus trabalhou. O missionário de Miami, são 9 irmãos que tem naquela igreja. Foi mais de $10 mil, né, que eles gastaram. Ele procurando igreja por igreja e chamando as pessoas para vir o cantata de graça. Ninguém olhou para a cara dele. Um dia, falaram assim, não vai de igreja em igreja. A gente tem reunião de pastores, vai lá e avisa lá. Vocês vão dar tempo para eu anunciar isso? Sim, vamos dar. Aí tinha 30 pastores na reunião de pastores. E aí ele foi lá e falou. Aí ele falou sobre o cantata de Natal do Coral Graças. Mas um pastor dali se levantou. Você realmente é o pastor lá do Coral Graças? É. É verdade que é aquele coral? É verdade. É verdade que é aquele coral? Eu assisti o Coral Graças. Eu nunca assisti uma apresentação tão boa quanto a deles. Se é verdade, então vamos todos. Aquele missionário, ele falou, ninguém escutou. Mas quando aquele pastor falou, você pode vir para a minha igreja anunciar? Você pode vir para a minha igreja anunciar? E você pode vir pregar domingo na minha igreja? Começou a surgir pastores assim. E aí ele foi. E uma igreja falou o quê? Eu tenho uma transmissora de rádio, de TV, né? Então você não pode vir. E aí assim ele anunciou o Coral Graças lá. E outro canal falou, vem na minha transmissora também. E lá em Miami, aquele grande hall foi preenchido. Eles receberam doação também. E todo o dinheiro foi pago. Amados irmãos, nós não somos pessoas que vivemos com o nosso cálculo. Nós não vivemos por meio de nós, mas através de Deus. Agora vocês, pelo sangue de Jesus Cristo, receberão perdão dos pecados.
Vocês são grandes pessoas que podem fazer o trabalho de Deus aparecer através de vocês. Vocês viram o presidente de Benin, né? Isso daí é possível humanamente? Ele é tão ocupado porque é presidente. Mas eu o encontrei 4 vezes. No dia que eu estava partindo, ele falou que queria me ver mais uma vez e me chamou. Então tinha uma fila do lado do presidente. E eu fui. E eu orei pelo presidente. E ele preparou um monte de presente para mim. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu levei um presentinho para o presidente. Isso daqui é para a esposa do pastor Park, esse é para o pastor Park, esse aqui é para tal pessoa. Naquele dia, o elevador lá da casa do presidente estava quebrado, o irmão carregando todo aquele presente, ele quase morreu descendo a escada. E o secretário do presidente, desculpa, pastor, o elevador aqui da África é assim mesmo, sempre quebra. Não tem problema quebrar, mesmo quebrando a gente pode ir andando. Eu gostaria de falar isso para vocês hoje. Embora vocês estejam cansados, se vocês não morrerem, por favor, repitam comigo. Repitam comigo. Olhem para o céu. Olha para cima, para o teto. Dá, não dá? Muitas pessoas morreram porque não conseguiram fazer isso. Olhem para Deus. Deus vai trabalhar em vocês. Ele tem poder para salvar as pessoas que estavam morrendo. E eles não olharam para Deus. E muitas pessoas viveram porque olharam para Deus. Pessoal, levantem sua cabeça e olhem para a serpente de bronze. Olhem para Jesus Cristo. Se olharem para Jesus Cristo, Jesus Cristo também vai trabalhar através de mim. Vocês vão ter essa fé. Eu também, nem em sonho eu pensava isso. No fim de junho veio um telefonema. Um presidente que eu me encontrei em 2013. Ele queria me dar terreno. Ele falou... Então, coisas que eu jamais podia imaginar. Hoje de manhã, dentro de cada um de vocês que estão sentados aqui, se vocês somente levantarem o rosto e olharem, Deus deu esse poder para a gente. Mas a gente fica preso dentro do nosso pensamento. Eu sou fraco, eu tenho faltas, eu fui mordido pela serpente, eu não consigo. Ficam presos na carne e só ficam ocupados em comer e sobreviver. Vocês não podem morrer depois de pregar o evangelho? Pregando o evangelho? Vamos viver pelo evangelho. Vamos olhar para Deus. Só vocês levantarem os olhos, já não está tudo preparado? Então, todo esse poder já está cheio dentro de nós. Vivam a sua vida pelo evangelho, mesmo que vocês sejam faltos. Preguem o evangelho de Deus. Ele derramou seu sangue por nós. Ele morreu no Calvário. Não existe nada maior. Por isso, se vocês não viverem pelo evangelho, vocês logo vão se corromper e seguir pela carne. Se vocês olharem para a serpente de bronze, muitos sobreviveram. Muitas pessoas que receberam a salvação se corromperam. Seus filhos, sua família, como vão receber a salvação? Que esse evangelho possa por muito tempo durar. Não acreditem nos bens da sua carne, mas acreditem no Senhor. E eu desejo com que vocês continuamente fiquem com o Senhor. Até aqui.